temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado de 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 jumentas, juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior que de todos os orientes. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Versículo 5: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava jóios, os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Querido Deus soberano, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar com a Tua igreja aqui essa noite. Usa, Senhor, a minha vida, a minha boca para falar com a Tua igreja. Senhor, eu não posso nada se do alto não me for concedido, Pai. Então eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, para falar com os Teus filhos, para falar com a Tua igreja, para falar com todos aqueles que estão ouvindo esta palavra agora neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Este texto de Jó que nós vamos comentar aqui essa noite é um texto muito conhecido por todos, porque a Bíblia aqui ela narra sobre o sofrimento de um homem. A Bíblia aqui nos fala sobre a tristeza, a dor de um pai de família. Esse é um dos textos mais comentados em toda a Bíblia. A Bíblia nos diz, no capítulo 1, versículo 3, que Jó era o homem mais rico do Oriente. E o versículo 3, ele começa a narrar um pouco das riquezas que Jó tinha, somente um pouco ele começa a narrar. O versículo 3 fala que o seu gado era de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi. 500 juntas de boi. Então, totalizando 500 juntas, vão dar 1.000 bois, todos escolhidos. E 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do Oriente. Jó, ele teve uma trajetória na vida dele, irmãos, que todos conhecem, porque ele sofreu muito na vida. Um homem que viu a sua vida transformada, de um dia para outro, a sua vida foi transformada, totalmente transformada. Ele era um homem rico, cheio de filhos, mulher, tudo de bom ele tinha na vida dele, e de repente, da noite para o dia, a vida dele começa a transformar. Por quê? Quem entra em cena? Satanás. Olha só o versículo 6, o que está dizendo? E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, ele estava camuflado entre os anjos de Deus. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?
E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O versículo 8: e disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Tem muitas pessoas que pensam que Satanás está preso no inferno. Isso é um grande Deus. Muitas pessoas pensam que Satanás, ele tem um mundinho que chama inferno, que ele está lá no inferno. Não. Isso é a armadilha de Satanás. O versículo 7 diz que Satanás, ele fala com Deus que estava rodeando a terra e passear por ela. É onde muitas pessoas têm confundido, pensando que a terra é para nós, somente para nós, que Satanás não faz parte dessa terra. Tiago, ele diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando, ou seja, rugindo, buscando a quem possa tragar. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa lúcida, que sabe muito bem o que está fazendo. Por isso que Tiago, ele faz: olha, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, ele anda bramando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Tiago diz que ele anda ao derredor, sabe por quê? Salmos, ele diz no livro de Salmos 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Outra vez nós falamos aqui, por que Tiago diz que Satanás, ele anda ao derredor das pessoas? O salmista, ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor, ou seja, você, o anjo do Senhor e Satanás. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Tiago diz que o diabo, ele anda ao derredor, ou seja, tem que ter uma permissão para que Satanás ataque a sua vida. Ou seja, pode que você não vigia, que você não seja sóbrio. O que acontece? O anjo do Senhor sai da sua presença, e quem fica do seu lado? Satanás. Às vezes nós estamos confundindo, pensando que Satanás, ele está ali amarrado, amordaçado no inferno, 24 horas por dia ele anda ao nosso derredor. Basta um escorregão nosso para que ele nos ataque. Mas para isso nós temos o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. Os versículos que mais geram perguntas está aqui no texto de Jó, que é o versículo 8 ao 12, que diz o seguinte: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão? Porventura ele teme ao Senhor em vão? Aí ele diz no versículo 10: porventura não cercastes tu de bem
ajuntastes e o seu gado está aumentado na terra? Versículo 11, olha só o que ele diz para Deus: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Versículo 12, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pastor, se Jó era sincero, reto, temente a Deus, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse sobre a vida de Jó? É onde tem gerado muitas perguntas. Tem pessoas que usam até este texto e perguntam: pastor, onde está a justiça de Deus, pastor? Porque Deus permitiu que ele, sendo um homem sincero, íntimo, temente ao Senhor, porque Deus permitiu que as coisas acontecessem assim na vida dele, pastor? Tem pessoas que usam esse texto para fazer essas perguntas. Eu te pergunto: quem somos nós para justificar as justiças de Deus? Quem somos nós para questionar o que está escrito sobre a Bíblia, para questionar sobre as Escrituras Sagradas, para questionar o que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, nós que somos tão pequenos? Deus, ele começa a criar tudo sobre a face da terra. Deus, ele cria o gado, todos os animais, a água, essas cachoeiras lindas que a gente vê para aí afora dela, essas coisas maravilhosas que Deus faz. Deus diz aqui no versículo 25: e viu Deus que era bom. E o que o Senhor soberano faz? Ele pensa em mim, ele pensa em você. Quando Deus viu que tudo ficou perfeitamente bem, ele faz um homem à semelhança dele. Sabe para quê? Para nós herdarmos tudo que está sobre a face da terra. A Bíblia diz que viu Deus que era bom e fez eu e fez você. Mas por que Deus nos fez? Porque o que ele viu era bom. Deus nunca quer o que for de ruim para a sua vida. Ele nos colocou aqui na face da terra para sermos herdeiros dele. E a Bíblia pega e diz que por um pecado, por um homem, o pecado abundou sobre a terra, sobre a face da terra. Adão. Deus fez tudo perfeito e deixou o homem, Adão, tomando conta. E o pecado veio na terra sobre a vida de Adão, sobre Adão. Mas a Bíblia também diz que por um homem, os meus pecados, os seus pecados foram consumidos da face da terra. Glória a Deus. Se por um homem o pecado entrou na terra, ele envia o nosso Senhor Jesus Cristo para que toda dor, todo sofrimento, todo pecado fosse pregado ali naquela cruz. E nós começamos a perguntar se Deus foi justo. Quem somos nós para julgarmos a justiça de Deus? Deus é tão justo que ele pega no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, ele diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Deus não tem prazer na minha morte, na sua morte. Ele quer que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos e vivamos. Talvez a intenção de Deus fosse que nós aprendêssemos tanto quanto temos aprendido neste texto de Jó.
Nós aprendemos que o dia mau, como o presbítero pregou aqui numa quarta-feira, foi na quarta, né? Numa quarta-feira o presbítero pregou aqui numa quarta-feira de dia e disse sobre o dia mau, sobre a vida das pessoas. Aprendemos que o dia mau ele pode vir na vida de qualquer um. Como veio na vida do homem íntegro, sincero, temente a Deus, que era Jó, ele pode vir na vida de qualquer um. Aprendemos que há uma permissão para que o mundo veja se você verdadeiramente converteu aos caminhos de Deus ou não. É para que o mundo veja que aconteça o que acontecer, você está firme junto com o Senhor. Precisamos falar do que o mundo está passando com essa pandemia, desse Covid-19. Quantas pessoas estão nesse momento escondidas dentro de casa e não têm coragem de vir na casa do Senhor para cultuar o Senhor? Aprendemos que o fato de termos um dia aceitado ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré não nos torna imunes do dia mau. Nós aprendemos também que diante do bem, Deus é Deus. Nós aprendemos também que diante do mal, Deus é Deus. Nós aprendemos também que acima de tudo, Deus é Deus. E as pessoas às vezes começam a questionar sobre a justiça de Deus. A Bíblia ela revela que nós, seres humanos, nós somos maus. A própria palavra de Deus diz que nós somos maus. A Bíblia também revela que Deus é amor, mas Deus é justiça. Eu te pergunto, como pode o ser mau, como nós, seres humanos, tentar justificar um Deus cheio de amor e de justiça? Como nós, sendo mal, podemos justificar o que Deus fez ou deixou de fazer? Tem coisas, meus irmãos, que jamais iremos entender. Tem coisas que, por mais que você tenta meditar nas Escrituras Sagradas, você não vai entender. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, versículo 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus. Tem coisas que são grandes demais para que nós conseguimos colocar na nossa mente e começar a meditar. Nem na nossa mente começa, ela vai entrar porque é grande demais. As coisas de Deus são grandes. E às vezes nós ficamos murmurando no canto: por que está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Tem coisas que nós não vamos entender. Por mais que nós oremos, jejuamos, nos consagremos, nós não vamos entender, porque é grande demais para nós entendermos. Não tente entender aquilo que Deus não te revelou. Aquilo que Deus te revelou, guarda aqui, pronto, coloque em oração, pronto. Se Ele quiser te revelar o oculto, Ele vai te revelar. Jesus ele fala no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Ele diz que o ladrão ele vem senão para matar, roubar e a destruir. Mas no mesmo versículo Jesus Cristo diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há caminhos que nós temos que seguir. Olha só a primeira área que Satanás atacou na vida de Jó. Capítulo 1, versículo 14.
veio o mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavraram e as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17: estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Irmãos, a primeira área que Satanás toca na vida de Jó foi na área financeira. Irmãos, o que nós temos visto durante essa pandemia, você já percebeu que as pessoas estão em retirada de quarentena, o que tem acontecido em seus lares? Eu comecei a ver um jornal um pouquinho, não, falei, não vou ficar assistindo isso de jeito nenhum. É homem espancando as mulheres, ou seja, o marido espancando a esposa, filhos indo todos feridos no hospital porque o pai espancou. Se tem uma área que ele gosta de atacar primeiro é na área financeira, porque isso desestabiliza a pessoa. E é ruim quando chega fim do mês, você está com a sua boleta para pagar, não tem dinheiro, e aí? Muitas pessoas se desesperam. Muitas pessoas começam a questionar com Deus: por que, Deus? Por quê? Por isso Satanás atacou primeiro nessa área financeira, para ver se Jó questionava contra Deus. Mas Jó não questionou contra Deus. Jó manteve firme, até mesmo diante da situação financeira estar para baixo. Ele manteve firme diante de Deus. O irmão, é tão ruim, né? Quando vence ali a sua continha e você não tem o dinheiro para pagar, porque a gente quer andar honesto, a gente se esforça o máximo para andar honesto, e quando a conta vem e você não tem dinheiro, é difícil. A segunda área que ele ataca é o versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos, as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Segunda área que ele ataca, na área familiar, ele destrói todos, não ficaram nenhum. Primeiro, a área financeira. Segundo, ele arranca os filhos de Jó, para ver se Jó blasfemava. Todos os filhos de Jó morreram no estalar de Deus. Tudo isso ele estava fazendo para ver se Jó blasfemava contra Deus. Mas Jó manteve firme diante da situação financeira lá embaixo, diante da morte dos seus filhos. Jó manteve íntegro, sincero diante de Deus. Irmão, depois
você chegar na sua casa, você faz uma pergunta para Deus: meu Deus, qual seria a minha reação diante desta situação? Vendo os meus filhos que eu criei com tanto amor e carinho, todos sendo mortos, eu sendo um homem sincero, temente ao Senhor, por que o Senhor concedeu, deixou que isso acontecesse? Pergunta isso para Deus. Pergunta: Deus, me coloca dentro de Jó agora para mim saber a dor que ele estava sentindo. Só quem passa por essa situação é que vai poder te explicar a dor que ele sentiu de perder todos os filhos. Há um ditado que deveria ser bíblico, deveria ser um versículo. Diz que uma mãe, ela faz para 10 filhos, mas nunca 10 filhos vão fazer para uma mãe. Isso deveria ser bíblico. Agora imagine o que Jó estava sofrendo naquele momento. Para ser mais breve, terceira área atacada por Satanás. Já está no capítulo 2, versículos 7 e 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a cabeça à planta dos pés. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Eu inverti. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar-se as feridas, assentou-se no meio da cinza. Irmãos, Satanás ele sai da presença de Deus depois de ter atacado a área financeira, a família, os filhos de Jó haviam morrido. Então Satanás ele fala: eu vou tacar uma chaga agora na vida dele, eu quero ver se ele não vai blasfemar contra Deus. A Bíblia diz que o corpo de Jó ficou uma ferida só da cabeça à planta dos pés. A Bíblia nos revelou aqui que o sofrimento de Jó era tanto que ele pegava cacos de telha para coçar-se as feridas, de tanto sofrimento, de tanta dor. E com tudo isso, Jó permaneceu firme diante de Deus, sem falar um A com Deus, sem blasfemar um A contra Deus. Eu não ia comentar sobre isso aqui, mas Satanás ele é tão astuto que ele começou a usar a mulher de Jó nesse momento aqui. A mulher de Jó não aguentou tanto sofrimento que Jó estava passando e falou: que isso, Jó? Você está doido? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó fala assim: você fala igual maluca. Se Deus nos deu o bem que nós tínhamos, Ele também pode tirar, Ele pode fazer o que quiser sobre a nossa vida. Satanás não tentou mais a mulher de Jó. Jó estava sofrendo, Jó estava precisando de apoio. E o que acontece então? O que entra em cena no capítulo 2, versículo 11 e 12? Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que vinha sobre ele, vieram cada um no seu lugar. Ele faz o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamita, Naamatita, e consertaram juntamente, viram condoer-se dele e consolaram. Olha o versículo 12. E levantando-se de longe os seus olhos, e não o conhecendo. Os amigos de Jó chegam de longe, olha Jó, a enfermidade estava tão grave na vida dele que eles não o conheceram. E eles, o que eles fizeram?
choraram e rasgaram cada um os seus mantos sobre a sua cabeça, lançaram pó ao ar. O que eles fizeram? Eles se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, é o versículo 13. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam a dor que era muito grande. Os amigos de Jó, quando viu ele, falou: meu Deus, o que é aquilo? Que rapaz está parecendo uma múmia. A Bíblia diz que assentaram 7 dias ao lado dele. Os 3 amigos sentaram ao lado dele. A dor era tanto, o sofrimento era tanto, que eles não tinham palavras, eles não tinham onde começar a consolar Jó, de tanto que ele estava sofrendo. O que eles podiam falar? Jó, como está a sua vida financeira? Jó, cadê seus filhos, Jó? Jó, mas que friura dessas feridas, Jó. Irmãos, eles não tiveram palavras para consolar Jó. Tem pessoas, meus irmãos, que sabem animar a outra, né, na hora ruim, na hora difícil, né? Tem pessoa que está ali passando por uma dificuldade, tem pessoa que tem o jeito de chegar, bater ali e fala 2 palavrinhas, Deus usa ela e aquela dificuldade, aquela tristeza, aquela angústia sai de repente da vida da pessoa. Mas tem gente que não sabe, tem gente que não consegue fazer isso. Eu acho que eu comentei um dia, nós vivíamos ali na MG 050 e nós nos deparamos com um acidente à noite, e esse acidente envolvia um motociclista. Nós descemos do carro, aquele rapaz gemendo lá no asfalto, ele passou num buraco, deu não sei quantas piruetas. Ficou feio demais a situação daquele rapaz. E nós saímos do carro, uns encostavam e iam lá consolar aquele rapaz. Não, aguenta firme, que a ambulância está vindo, aguenta firme, que não foi nada, não, acalmando o rapaz, porque o rapaz estava muito nervoso, e de repente chega um empurrando, ele é meu amigo, e ele chega perto daquele rapaz, e ele fala assim: nossa mãe, eu pensei na favela lá atrás. O rapaz começou a dar um infarto naquele momento. Tem gente que tem a facilidade de acalmar as coisas, mas tem gente que tem um temperamento de temperar, colocar mais sal, pimenta sobre aquele assunto. Jó estava precisando de um consolo. Antes os amigos de Jó tivessem ficado calados, antes eles permanecessem calados diante daquela situação que Jó vivia. Mas bastou eles abrirem a boca para emprestar a boca para Satanás. Ao invés deles ficarem calados, eles abriram a boca e começaram a fazer acusações graves contra Jó. O primeiro que chega de perto de Jó chama Bildade. Coloquei até aqui no telefone, para a gente não precisar de na Bíblia. Bildade. Ele faz, primeiro, para os amigos a chegada até Jó para consolar. Ele sabe o que Deus falou? Ele faz. Ele zombou de Jó por permanecer leal e disse que Deus não confia em seus servos. Jó 4:5. Olha só a blasfêmia que ele fez. Disse que Jó era orgulhoso e mau, e que ele não temia a Deus, sendo que o próprio Deus disse que ele era homem temente. Acusou Jó de ser ganancioso e injusto, disse que o homem não vale nada para Deus. O segundo chega a ter humildade e faz outras falsas acusações. Ele diz:
deu a entender que os filhos de Jó tinham pecado e por isso mereciam a tragédia que sofreram também. Insinuou que Jó tinha abandonado a Deus. Deu a entender que Jó praticava o pecado. Afirmou que não adianta sermos leais a Deus. Jó 25. O terceiro, que é o Zofar, acusou Jó de falar coisas sem sentido e disse que ele deveria parar de fazer o que era mal. Ele precisava de um apoio, só acusar as coisas que eles fizeram. Deu a entender que Jó era mau e que gostava de fazer o que era errado. Antes tivesse ficado calado, abriram a boca, prestaram a boca para Satanás. Irmãos, as acusações dos amigos de Jó foram tão graves que Deus, no capítulo 2, se você quiser ler em casa, Deus fala para eles: vocês voltam lá agora, pede perdão para Jó. E outra coisa, eu só vou perdoar vocês se ele orar por vocês. Tanto que a acusação era grave diante de Jó. E para concluir essa mensagem, eu te faço uma pergunta aqui essa noite. Por que Satanás começou a tentar e não prosseguiu a tentar a mulher de Jó? Quem estava com Jó durante essa caminhada triste dele? A esposa dele. Jó passou por tudo. Muitas pessoas têm pregado e falado sobre Jó, mas têm esquecido da grandeza da mulher de Jó, que caminhou ao lado do seu marido. Por que será que Satanás não tocou na mulher de Jó? Ele sabia o que ele tentou? Aí ele parou. Ele não conseguiu tocar na mulher de Jó. De acordo com as Escrituras Sagradas, Satanás é um grande conhecedor da palavra. Olha só o que está escrito em Jó capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz que Satanás era quem? Lúcifer. Era um querubim de Deus. Mas o orgulho dele e a ganância dele foi tanta que um dia ele parou e falou assim: um dia eu vou colocar meu trono lá nos altos, mais alto do que as nuvens, e eu vou me assentar acima de Deus. Orgulhoso, mas grande conhecedor da palavra. É ele que tem colocado distorções da palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos ouvidos. O versículo 12 diz assim, Jó capítulo 1, versículo 12 diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 10, versículo 6. Jesus, ele diz em Marcos capítulo 10, versículo 6, ele fala assim: porém desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea. Versículo 7: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Satanás, ele é astuto. Sabia que ele não podia tocar, porque os dois eram uma carne. Marido e mulher, ambos, quando se casam, são uma carne. Ele sabia o mato que ele estava ganhando. Quando Deus diz assim:
somente na vida dele não toca. Não toque no poder, não toca naquilo que ele não deixar, não toque na vida de Jó. A Bíblia diz que quando você casa, você já não é uma carne, você não é duas carnes, você é uma carne. Hoje nós não vamos comentar aqui sobre o poder da união de um casal, marido e mulher. Se nós soubéssemos a potência que Deus colocou sobre as nossas vidas, quando nós, homem e mulher, um casal, é temente a Deus, por isso que ele não teve o poder de tocar na mulher de Jó. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o que? Edifica o seu lar, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Ele sabia o mato que ele estava ganhando. Amém? A palavra que Deus tinha colocado, passar para a igreja, foi essa. Eu espero que todos vocês tenham entendido aquilo que o Espírito Santo diz à igreja aqui essa noite.